sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá, o primeiro podcast cristão que nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E eu tenho aqui mais uma convidada muito especial. Na realidade, eu poderia dizer que até mais que especial. O nome dela já foi citado algumas vezes aqui no nosso podcast. Mas antes de apresentar a convidada, eu quero te dizer, você que está assistindo o nosso Café com a Jucá lá no nosso canal no YouTube, vai lá, te inscreve, compartilha com um amigo, com amiga, com a sua vizinhança, mas pede para se inscrever no canal. Nós já temos, vários episódios para você maratonar. E nós estamos aqui hoje com uma mulher de Deus, de oração, e muitos na igreja dizem que o nome dela deveria ser Conceição Oração. Uma mulher de fé. Seja bem-vinda, irmã Conceição. Boa tarde, paz seja convosco. Amém. Pessoal, e a irmã Conceição, não sei se você assistiu o episódio da irmã Francinete, ela revelou de uma pessoa que não desistiu dela e que foi atrás dela e que ela estava até se escondendo. Pois é, essa aqui, a irmã Conceição, viu? Uma líder de excelência, líder de célula, líder de rede. Ela é uma mãe de multidões. Ela vai contar aqui para vocês a trajetória dela, a gente vai conversar aqui. E aí você que vive dando desculpa, você vai se inspirar no exemplo dessa mulher que ama almas. Ela tem paixão pelo reino. Amém. Irmã Conceição, quando foi a sua conversão e esse processo da sua conversão? Jucá, boa tarde para você. E para todo o povo que está nos ouvindo, né? Uhum. Eu acredito que esse canal, em nome de Jesus, será expandido aqui em Teresina, em outros locais, né? Amém. E eu desejo para você, né, uma notória, né, caminhada. E agradeço a Deus, né, por estar aqui. Uhum. Obrigado pelo convite, né? Como você disse, que eu fui citada várias vezes aqui. E aqui eu estou, né, para contar aqui a minha trajetória, um pouquinho da minha vida, né, como eu comecei, né, de onde eu vim, porque todos nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos tudo aquilo para trás e temos uma bela história para contar, né? Amém. Né? Até o dia em que a gente começou, o dia que a gente aceitou a Cristo, o dia que nós vivemos uma bela caminhada, que para mim foi Deus que resgatou a minha vida, como de muitas pessoas e outras pessoas que nós estamos buscando e orando, né? Como diz aqui a irmã, nós não devemos desistir de ninguém, porque afinal de contas Jesus não desistiu de nós, né? A minha caminhada, né, foi uma caminhada boa, caminhada familiar. Naquele tempo eu acho que todo mundo sabe, né? Eu sei, você sabe que nós fomos criados num tempo que não foi esse tempo que nós estamos agora, né? Que quando dá assim 8, 9 horas, 10 horas, a gente já tranca a porta e tudo. Mas era o tempo que a gente brincava, que a gente tinha aquele acesso da gente brincar na rua até 10 horas da noite, era guerra-guerrou, aquelas brincadeiras boas, né? E fui criada num lar católico, né? Tive a essência, tive a alegria de conhecer uma pessoa, né, no meu trabalho, que me falou desse grande nome que é o nome de Jesus, né? E eu com a finalidade, né, porque a palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos, mas foi Deus, foi Jesus que nos escolheu, e hoje eu estou nessa trajetória com Jesus e me sinto uma pessoa muito feliz, porque tudo que eu faço é para ele, somente para ele, né? Porque é uma caminhada que nós temos que caminhar tendo a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é aquela que você vive, mas que você tem compaixão de estar olhando para as pessoas, de estar buscando as pessoas. E eu fui essa pessoa que me ganhou, né? Como sempre diz assim, fulano me ganhou para Jesus. E essa pessoa que me ganhou para Jesus foi uma amiga minha do serviço. Ela me ganhou assim de uma maneira maravilhosa. É por isso que a gente diz assim, quando a gente coloca a mão ou vem daquela unção daquela pessoa, a gente parece com ela, né? E eu me pareço muito com a minha irmã. O nome dela é Fátima, né? Inclusive ela mora em Timon. Essa semana eu tive a felicidade de revê-la, semana passada, né? Eu tive assim a felicidade imensa, que ela estava com mais de ano que eu não a via. E tive essa felicidade de vê-la, né? De abraçar,
de lembrar, da gente sorrir, porque nós trabalhávamos juntas, né? E foi aonde ela me foi falando de Jesus e eu fui captando as coisas, vendo que coisa maravilhosa. E ela me ganhou por um simples gesto. Comprando aquelas revistas que tem Visão Missionária. Ela disse, olha, eu estou vendendo essas revistas. Lá no serviço, assim, se você quer fazer o pedido dessas revistas, elas são muito boas, a gente, né, lê, a gente cresce. E eu fui comprando as revistas e fui vendo, assim, aquelas famílias, né? E fui, assim, desejosa em, disse, meu Deus, a minha família vai parecer com essa, né? E aí nós fomos, ela me ganhou para Jesus, né? Aceitei Jesus numa igreja batista. E aí, por pouco, eu conheci a Quadrangular. Me apaixonei pela igreja Quadrangular. Me apaixonei mesmo. Eu fui uma vez convidada pelo meu sobrinho, o pastor Raione, na Catiús, que eles tinham vontade que eu saísse lá da igreja batista. Eu dizia isso, sou uma abusada esse povo. Toda vez ele me convidava, tia, vem aqui um dia de domingo para você assistir aqui um culto na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu... Aí foi lá em casa, conquistou meu filho, né, o George, conquistou a Marina, os meninos começaram a ir para lá. Aí eu disse, menino, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais andar para colar só, não. Tenho que andar onde os meus filhos estão. Sim. E comecei aí, fui um culto, de hoje eu me lembro, foi um culto um dia de domingo. Era no comando do pastor Juraci, daquela grande mulher de Deus, a pastora Elizabeth. E aí, quando eu saí de lá, parece que a palavra veio de encontro para mim. E pronto, foi só eu ir para lá para que eu me apaixonasse pelaquela igreja, pertinho lá de casa. Amava trabalhar, sabe? Chegava na igreja assim, eu disse, mas essa igreja aqui o povo trabalha. E foi aonde eu me apaixonei, encontrei muito serviço, porque lá a gente não tem tempo. Nosso pastor é uma bênção na nossa vida, o pastor Denis, né? Sempre com muitos projetos maravilhosos, sempre ensinando nós a trabalhar e a ter amor pelas vidas, porque é uma coisa que acho que já nasceu aqui no meu coração, é como diz, né? De ter amor pelas vidas, de buscar, né? E eu me encontrei com a pastora Elizabeth, a irmã Sônia, né? Foi a nossa caminhada. E o primeiro local que nós fomos foi na vila. Foi lá onde, depois de muito tempo, eu conheci a Francinete, né? Andando por aquele rumo, evangelizando, né? Porque o evangelho é a base de tudo. É onde nós conhecemos muitas pessoas e falamos de Jesus. Muita gente pensa assim, porque é um evangelismo, mas ali tem tudo a ver. Às vezes você se depara com uma pessoa que está precisando ouvir de Jesus. E aí eu fui nessa caminhada toda e realmente para mim foi excelente trabalhar na vila. Eu trabalhei na vila há mais de 5 anos com a pastora Elizabeth. Eu, pastora Elizabeth, irmã Sônia, e aí nós fizemos uma equipe. De encontro logo, a pastora Elizabeth me deu logo 2 células para me cuidar. Eu digo, meu Deus, que tanta coisa, 2. E eu trabalhava. Meus filhos adolescentes, logo lá em casa parece que foi assim, já colocaram uma célula. Né? Era onde meus filhos estavam. Minha casa já era uma célula e eu já cuidava de outras células na Vila Jerusalém. E aí eu sei que eu passei esses anos todinho, por isso que eu sou apaixonada pela vila, sabe? Me deparo por lá, na hora que as meninas que tem célula lá, que todas essas células, né, graças a Deus a gente implantou, né, eu implantei essa célula lá juntamente com essas mulheres maravilhosas que estão lá, né, que são as líderes que fazem parte da minha rede. Entendeu? E ainda hoje eu vou por lá, me sinto bem, eu não tenho medo, porque naquele tempo na vila eu acho que não era tão como hoje, mas nós tivemos um período assim que nós passamos 4 anos, parece que quando a gente entrava lá, todas as portas do mal fechavam para nós. E a gente evangelizou, era ônibus, muito batismo, não sei se foi nesse tempo que você chegou na igreja, mas teve no tempo do pastor Juraci muito batismo. Crescemos nessa grande fé, eu juntamente. É como eu disse, sempre eu digo que a pastora Elizabeth, ela é uma grande mulher de Deus. Sim. Me ensinou muitas coisas, pastora Elizabeth, né? Depois da pastora Elizabeth veio o nosso grande guerreiro, homem de oração, pastor Denis, né? Fiquei assim muito, porque nós não estamos aqui para nós nos apegarmos
por homem, né? Mas nós temos o maior amor pelos nossos líderes, né? Porque, afinal de contas, é eles que oram por nós, são eles que cuidam de nós. Tem toda uma convivência. Temos todos uma convivência, né? E quem não conhece o Denis Costa? Um pastor excelente, né? Pastor também que é apaixonado por vidas, por alma. Verdade. Sempre ele está trazendo projetos, né? É sair num projeto e entrando outro. E a gente vai se envolvendo que a gente não vê nem a vida passar. Verdade. Às vezes chegam as pessoas, irmã, vá ali na minha igreja. Eu digo assim, eu vou, né? Assim, mas eu digo assim, meu Deus, olha para um lado, olha para o outro. Não tem nem para onde a gente se mexer, porque quando a gente menos depara, tem algo para a gente fazer na nossa igreja. Tem visitas, evangelismo, cuidar da rede. Tem esses cultos maravilhosos, esses cultos temáticos que cada rede fica encarregada, né? E a igreja crescendo, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Nós temos um pastor maravilhoso e que esse pastor, ele é um pastor mesmo fiel, né? À obra, e a igreja, cada dia após dia, a igreja está crescendo. E nós estamos sendo, eu vou dizer que nós estamos sendo até referência dentro da capital. Nós somos referência dentro da capital, glória a Deus. Capital. Irmã Conceição, falo do início lá do evangelismo na vila, né, onde muitas vidas são alcançadas até hoje, tem células implantadas. E aí essa questão dessa sua rotina diária de sempre estar visitando. Né, eu lembro uma vez que a senhora até comentou, disse assim, não, meu marido até tem um ditado, que ele disse, já vai atrás das almas. Ele disse, você já vai atrás das almas? Eu digo, sim, já vou atrás das almas, porque eu tenho um amor. Amém. A minha primeira célula que eu tive, no tempo do pastor Juraci, ele entrou, ele saiu, aí veio o pastor Denis, né? Pastor Denis, ele entrou, e aí ele implantou logo verdadeiramente as células. E aí o que aconteceu, né? Eu logo fui ser líder de uma célula. E célula é uma coisa assim que sempre o pastor ele frisa quando ele faz reunião, que eu sei que você assiste, né? Que célula não é aquilo que para você cuidar, quinta-feira tem célula, aí na outra quinta já é célula. Não, célula é uma coisa que nasce no nosso coração. Nós não tivermos assim com aquela paixão pelo aquilo que a gente faz, com as pessoas que estão ao nosso redor, nada adianta. Nós temos que estar conectados justamente naquele trabalho. Uma coisa bem amorosa mesmo. Uma coisa que a gente vive assim no WhatsApp. Muitas das vezes tem pessoas lá do outro lado precisando de uma mensagem nossa. E lá a gente lembra de fulano. Lá a gente manda uma mensagem àquela pessoa. Ô, irmã, muito obrigada. Eu estava precisando dessa mensagem. Amém. E é como o nosso pastor diz, a célula, ela nada mais é do que a igreja primitiva. Onde eles se reuniam de casa em casa, repartiam o pão, oravam. Então, é isso que a irmã Conceição está explicando sobre a questão da célula, que não é só você que é líder de célula, você que é de uma igreja que é em célula, não é só, a célula não acontece só naquele dia. Exatamente. A célula, ela tem todo um preparo da comunhão, tem todo o preparo de você visitar, de você conversar, porque você está cuidando. Na realidade, o líder de célula, ele é um braço do pastor. Aonde o pastor não consegue chegar, aquele braço do pastor, que é a célula, que é o líder de célula, que vai cuidar, que vai discipular, está chegando. Porque, como a nossa igreja, nosso pastor sempre diz, é uma igreja que ela tem uma particularidade. Ela é ali do Monte Castelo, mas ela congrega pessoas de toda a Teresina. Exatamente. E se ele não tivesse os líderes para estar fazendo esse auxílio, como era que ia dar conta de estar pastoreando? E cada dia mais, para a honra e glória do Senhor, a igreja está crescendo. Está crescendo. E nós temos que fazer isso. Nós temos que cuidar uns dos outros. Quando a gente sentir falta, então é isso que a irmã Conceição faz. E ela faz isso muito bem. Eu posso falar, porque eu já fui da rede dela, e a irmã Conceição vai atrás. Se você faltar um culto, ela manda mensagem. O que foi que aconteceu? Como é que você tá? E aí eu lembro de uma vez que eu até contei aqui, que eu quis entregar uma célula, fui lá com a Dânia para entregar. Eu sorri tanto. De vez em quando eu abro aquele podcast da Francinete e eu fico sorrindo, né? Das conversas da Francinete. Não é? Gente maravilhosa. Uma bênção, né? E uma ela falou de como é que foi feito, né? A questão do que ela vive hoje, né? Ela disse que tudo foi através da Deus deu direcionamento para essa mulher de Deus dizer para ela, faz um bolo para a célula. Eu acho engraçado o jeito que ela conta, né? Aí ela disse, meu Deus, vou fazer esse bolo. E desse bolo para a célula, hoje a Francinete
vive, né? Tem os bolos, né? É a Franeta Cakes, para quem não segue, vai lá no Instagram. Os bolos maravilhosos, tudo feito com qualidade. E ela empreendeu, e uma coisa que eu acho bonito quando ela diz, né? Na pandemia, onde muita gente estava sem saber o que fazer, a Francinete deu o pulo do gato e se transformou numa empreendedora. Sim, empreendedora. Falar em pandemia, né? No tempo da pandemia, eu acho que você se lembra que foi o tempo que a igreja, ela não fechou a nossa igreja pela honra e glória do Senhor, porque nós temos um pastor bem, né, cheio de fé, ele não fechou a igreja, nós íamos sempre pela manhã fazer oração, né, não tinha os cultos Sim. eram online, né, como você sabe, online, mas eu não parei. Nem um minutinho eu parei na minha casa. Nesse tempo eu tinha meu carro, né? Que eu oro em nome de Jesus para que eu compre o outro, e já está quase a caminho esse carro. Em nome de Jesus. Né? Eu me lembro que eu deixava minha casa lá e deixava o meu marido, que o meu marido é uma benção, né? Eu disse assim, olha, se alguém vier aqui para entregar algum alimento, você receba, porque eu não estou aqui. Pegava o carro e me mandava para a vila. Inclusive, você foi uma das pessoas maravilhosas que nos ajudou muito em alimento e tudo, para que nós levássemos para lá, né? E a gente fazia aquelas cestas. Lá em casa, eu tirava assim, foto assim, era cheia de alimento, né? Eu tinha minha rede. Nesse tempo, eu acho que você participava da minha rede nesse tempo, né? Mandava aquelas mensagens, dizia onde era que ia deixar lá em casa, a gente fazia aquela cesta, chamava as meninas, eu comprava, só vivia mais lá no Mercado Velho para comprar aquele saco de fazer cesta, e fazia aquelas cestas, e levava para a vila, e botava lá e dava mesmo, porque como se diz, né? Deus disse que se nós não tivermos, é um atributo, se nós não tivermos a misericórdia dele, quem é que vai ter? Como é que nós vamos demonstrar a nossa misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor? Sempre eu digo isso quando eu faço reunião, eu digo para toda a minha rede e para quem está lá. Eu digo, gente, quando alguém estiver passando um momento difícil, ele está precisando de oração? Sim, precisa. Mas também tem momentos que nós não só precisamos de oração, nós precisamos de ajuda. Verdade. Então, é um momento que você pega uma cesta dessa e vai numa casa de uma pessoa que está passando um momento difícil, e lá você ora e ainda dá o alimento. É isso que são os atributos de Deus, é você ajudar, não se sentir superior a ninguém, se sentir igual àquela pessoa, principalmente porque se você senta na sua mesa e lá você tem de tudo, você tem que ver que tem alguém que não tem nada, né? E é isso que eu gosto de fazer. Sempre eu acho que quem me conhece, eu gosto de ir por detrás, de andar, trabalhar por detrás dos bastidores, né? Como sempre eu faço. Eu estava lá em Brasília, cheguei de Brasília agora, né? E aí, quando eu vi a pastora Alessandra anunciar sobre, né? Sobre as cestas, logo eu, já de longe, já coloquei o anúncio na minha rede, pedi que todos levassem. E como diz a história, se você quer ser aquele que propaga, seja você o primeiro. Verdade. Imediatamente eu chamei a minha líder de excelência, né, a Jamile, disse, Jamile, faça umas compras para mim aí que eu lhe mando o Pix. A Jamile, depois eu faço e levo para a igreja. E assim, você quer demonstrar que você é boa, pois seja boa primeiro. Amém. Dê exemplo primeiro, porque nós temos que dar exemplo, né, para que alguém veja assim, ó, a líder está dizendo, mas ela foi a primeira que cooperou. E de vez em quando, na minha rede, né, que era a nossa rede, né, embora houve a multiplicação, agora mesmo estou fazendo de novo o pedido de uma cesta para uma pessoa que eu notei, que é uma pessoa que está precisando, né, nessa chuva. Teve algumas coisas na casa, né? A enchente veio e tudo. E aí a gente tem que estar sempre naquela misericórdia de Deus, né? Amém. Quando tem necessidade, as irmãs, vocês são, alguém está precisando de uma cesta. Bote lá no grupo, porque a senhora que é a líder e tudo, eu digo, qualquer um de nós pode botar. Mas eu vou e boto, né? Eu boto. E aí, graça para a honra e glória do Senhor, todo mundo obedece, todo mundo vive a misericórdia de Deus. Amém. Para a honra e glória do Senhor, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, glória a Deus. Quando a senhora falou aí um pouco sobre a vila, né, a gente dá para sentir o seu amor pela vila, né? A vila que ela fala, gente, é a Vila Jerusalém, viu? E aí eu queria que a senhora contasse uma história, eu sei que tem muitas histórias, mas uma história com a pastora Elizabeth. Uma vez lá no ITQ, ela contou uma história pra gente, muito bonita, interessante, mas pode não ser a mesma história, e citou o seu nome.
falou, olha, Sim. que a irmã Conceição sempre andava comigo, a irmã Conceição evangelizava lá na vila, levava a palavra. Eu queria que a senhora contasse uma história que lhe tocou, uma história de transformação, de uma família, de alguém que foi alcançada pela célula, pelo evangelismo de vocês e que hoje tem outra vida, através do evangelho e da vida de vocês. Através do evangelho, sim. Como a irmã Francinete já veio aqui, a gente sabe que ela foi uma das que a gente alcançou. Tem outra pessoa lá na igreja que é a Rose, né? A Rose. E tem outra também que é a irmã Gorete. Sim. A irmã Gorete também, ela já era, né, convertida e tudo, e participava da igreja do Evangelho Quadrangular na Ilhota. Mas ela ia lá, ia hoje, passava de mês sem ir. Foi aonde a gente reacendeu ela, né, para que ela viesse para ir. E nós acompanhamos ela como família. Mas tem a Rose, tem a irmã Gorete, tem a irmã Francinete também, que foi alcançada por nós. Amém. Né? Tem a irmã Joana, que ainda hoje vive por lá. Na casa dela é uma célula também. A irmã Joana, a casa dela é uma célula. E também está lá. Tem a irmã Luciana também, que nós a conhecemos. A irmã Luciana está lá, ganhando também vidas para Jesus, Amém. né? E nós temos vários testemunhos. Tem muitas pessoas que não estão mais na igreja da Evangelho Quadrangular, mas eu tenho certeza que essas pessoas estão bem, porque de vez em quando eu encontro pessoas que assim, irmã, graças a Deus que eu lhe encontrei. Estava com saudade da senhora. Você não sabe onde é que eu tô? Eu tô na igreja tal, na igreja assim, na igreja assado, mas tudo por causa de vocês. Fui alcançada por vocês. Muitas vidas ali foram... tinha casal. A gente entrava mesmo naquela vila mesmo assim, sem pé e sem dó, entendeu? Enfrentando todo aquele povo nas drogas e tudo. Mas foi muita coisa boa que aconteceu na nossa vida ali. Muita coisa boa mesmo. Pastora Elizabeth, ela foi uma mulher guerreira de oração, uma pessoa que eu amo muito. Trabalhei com ela esse tempo todo. Foi maravilhoso. Aprendi muito com ela, com a pastora Elizabeth. E tem pessoas ali na vila, no caso da irmã Francinete, no caso da irmã Gorete, que se firmou, porque ela disse, irmã, se não fosse vocês, eu acho que hoje em dia eu não estava mais nem na igreja. Mas graças a Deus que eu me encontrei com vocês, entendeu? Voltei, estou aqui firme na igreja do Evangelho Quadrangular, como outras pessoas, né? Que eu a conheci, quando eu volto lá, pessoas que estão lá me agradecem, né, por não estar na Quadrangular, mas também que estão em outras igrejas, estão firmes diante da palavra. A semente foi plantada. A semente foi plantada naquela vila. A semente foi plantada, né? Também tem uma pessoa que trabalhou muito comigo, foi a Nona. A Nona morou na minha casa mais de quase 3 anos, né? Fazia parte também das células comigo, né? Deixou um legado para mim, para minha família, para os meus filhos. Pessoa maravilhosa, que é a Nona do Cláudio, né? Sim, do louvor. Do louvor. A Nona trabalhou com a gente. E muitas pessoas que conhecem ali a casa da irmã Joana, que hoje estão vivas. Outro dia mesmo eu encontrei com uma pessoa que ele era super drogado mesmo. A gente fazia célula, mas ele estava lá com aquela vontade de ouvir o evangelho. Hoje em dia ele está lá, mas está lá na Assembleia de Deus. E eu, glória a Deus por isso, porque a palavra ficou plantada, né? Amém. Ele mesmo, ele naquela situação, ele estava lá na célula ouvindo a palavra. E a palavra ficou guardada no coração dele. Amém. Entendeu? Muito bom a gente trabalhar para Jesus, porque a semente, a gente, é como diz, né? Nós damos aqui o nosso passe, mas o crescimento, né? Uns plantas, outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Amém. Olha, uma coisa interessante da irmã Conceição é a questão do acompanhamento. Ela acompanha. Ela não é aquela pessoa que você tá ali e ela te acompanha. Ela faz realmente um discipulado. E é por isso que tem tantas pessoas firmes. Uma coisa que eu acho muito interessante foi uma vez que a gente estava conversando, e eu não vou citar o nome, aí teve uma pessoa que disse assim, não, irmã, mas eu não vou visitar o fulano, porque o fulano é homem. Aí eu vou lá fazer uma visita. Aí eu lembro que a irmã Conceição disse assim, pois comigo não tem disso não, me deixa de besteira. Pois eu vou visitar, eu vou fazer uma oração, eu não quero nem saber. E eu achei isso tão bonito. Para a irmã Conceição não tem tempo ruim. Tem não. Não tem tempo ruim. Chamasse irmã Conceição, tem ali um enfermo, vamos ali fazer uma oração. Ela vai. Irmã Conceição, o irmãozinho ali não está mais indo para os cultos, vamos fazer uma visita. Ela vai. Pra irmã Conceição, eu nunca vi a irmã Conceição dizer um não para a obra de Deus. Ela não diz um não. Quando eu fiz o convite para ela do podcast, ela nem titubeou.
Ela disse logo, sim, com todo prazer. Com todo Se é para falar de Deus, ela vem. E aí, irmã Conceição, a irmã Conceição, o pessoal diz que ela também tinha que ser chamada de irmã de oração, né? Porque a irmã Conceição, você olha para ela e lembra de oração, lembra da Uniora, lembra de intercessão. A irmã Conceição é a líder ali da Uniora na nossa igreja, uma mulher de fé, intercessora de verdade. E aí eu queria que a irmã Conceição falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho da intercessão, o trabalho da Uniora. Sim, é um trabalho muito bom, maravilhoso, né? Inclusive esse ano eu orei, eu digo, Senhor, me dá-se um discernimento, como é que eu vou fazer com a Uniora esse ano, né? E aí Deus, o Espírito Santo falou comigo, né? Eu vou, aqui já até conversei com a pastora Patrícia, que eu queria separar a Uniora da oração da rede, porque a Uniora, na verdade, é intercessão por todos os líderes, por todas as igrejas, por todos os departamentos, né? Por tudo. A gente também ora pelos países, né? Porque tem a Maia aí, mas também nós somos um corpo, né? Nós somos um só corpo para a gente estar intercedendo. E aí esse ano conversei muito com a Jamília, eu digo, Jamília, esse ano eu vou querer mudar um pouquinho assim a versão da Uniora na igreja, né? Depois eu conversei com a pastora Patrícia, né? E depois eu conversar com o pastor Denis, porque eu estou querendo deixar a Uniora dia de segunda-feira, só a Uniora mesmo, porque no horário de 18 às 19 nós estamos lá e depois a gente vai fazer visita para alguém que está precisando, né, das nossas orações. E dia de sexta-feira eu quero deixar a oração da rede. Ontem eu fiz a minha primeira reunião de alinhamento, né? Eu vi lá a foto. A minha primeira reunião e eu expliquei bem. E eu digo, gente, olha, participar da Uniora, quem quiser, tá aberto. Vai com seu coração aberto, porque nós não só oramos pelas pessoas, mas a gente ora primeiramente por nós. A gente pede para Deus, a gente ora por nós. Nós oramos pelos nosso irmão, nós oramos pelos nossos pastores, nós oramos pela igreja, nós intercedemos pelos países, né? Tudo pelo mundo que está havendo assim, a gente intercede por tudo. Então, é muito bom. Aí eu quero fazer um pouquinho diferente para que cresça mais o conhecimento, porque a igreja que ora, você sabe que ela cresce, né? Sim. Cresce em todos os aspectos. E quando você começa a orar pelo seu líder, né, que é os nossos pastores, para que Deus dê muita sabedoria para ele, discernimento da palavra e a ousadia da palavra, a gente sabe que a igreja cresce. E eu acho que é isso que o nosso líder está precisando, de pessoas junto a ele que elevem isso aí, porque a oração é a chave da vitória. Verdade. Amém. Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu falei aqui uma vez, eu vou dizer para você. Você que vai para a sua igreja e que só olha e vê defeito em tudo. Você que só diz assim, aqui ninguém gosta de mim. Eu não gosto dessa igreja. O fulano passou, não falou comigo. Tire um dia e vá para a Uniora. Vá para o grupo de intercessão da sua igreja. Porque lá você vai ver que tem pessoas que amam você. Porque lá na Uniora, como a irmã Conceição disse, ora por toda a igreja, inclusive por você que reclama, por você que fala mal. Então, se você quer saber se você é realmente amado pelaquela igreja, vá para o grupo de intercessão, um grupo que paga preço de oração, que entra na brecha para interceder por você e pela sua vida. Não tem prova maior de amor do que você orar pela outra pessoa. Você pegar aquela carga daquela pessoa, você orar, apresentar os problemas, apresentar a vida daquela pessoa, né? Você esquece dos seus problemas, deixa de lado e você entra em oração pelaquela pessoa. Então eu costumo muito dizer isso, quando eu vejo alguém que na nossa igreja, graças a Deus, não tem isso, mas quando eu vejo em algum lugar que eu já vi pessoas assim, porque eu não vou mais para minha igreja, porque minha igreja é isso. Aí eu disse assim, vem cá, tu já foi pro tua igreja tem intercessão? Tem. Eu digo, pois tira um dia e vai para a intercessão da tua igreja, porque lá você vai ver as pessoas orando por você. E eu aprendi muito com a Uniora. Estou até em débito. A Jamile estava me convidando de novo. Estou em débito, vou voltar. Mas volte, né? Voltar para a Uniora. Volte para a Uniora, que é muito bom. Vai ser agora, né? Eu estou colocando dia de segunda-feira. Nós vamos começar com o estudo, né? Tudo, não vai ser
como é que se diz, palavra. Uhum. Vai ser um estudo sobre intercessão. Amém. Entendeu? Vai ser às 4, segunda-feira de fevereiro, nós vamos fazer esse estudo. E aquela, como diz aquela pessoa que se adapta, diz, irmã, eu quero realmente participar, então vamos colocar no grupo, porque nós sabemos que na sede, como lá no Atlantic City, quando tem esses eventos, né? Nós sabemos que sempre a pastora Célia, Sim. ela me procura para que eu, irmã, escale aí algumas da sua igreja, né? Algumas irmãs, né, em Cristo Jesus para estar intercedendo. Eu passo aquela escala, umas sento, outras ficam ali em pé intercedendo, e aí nós estamos precisando de pessoas guerreiras de oração, porque é isso que a gente precisa hoje em dia, para que a igreja possa chegar num grande avivamento, né? É a gente orando. Amém. Né? É a gente buscando. E aí, a Uniora, tem muita gente que fica com aquela ideia, o grupo de intercessão é só de mulheres. A Uniora é só para mulheres, e vocês são? Não. Teve um período aqui, né, que eu fiquei muito feliz, que teve muitos jovens que foi para a Uniora. Eu vou até fazer o convite, né, para que eles voltem para a Uniora, né, para orarem, para ajudar a gente a orar, porque na Uniora não só é de mulheres, é de homens também. Tem homens também na Uniora. Assim como tem os diáconos, que são homens, e tem mulheres, a Uniora também tem. Não é só para mulheres, é para homens também. Que os homens se façam, né? Voltem, aqueles que começaram, filho, que voltem para a Uniora, para a gente estar orando, intercedendo, porque a Uniora é um grupo maravilhoso, assim como a AMAI, né? Que eu era da pastora, nesse tempo que eu participava da AMAI, era a pastora Rosélia, né? Aí sempre disse, eita, tu me deixou. Eu digo, deixei não, estou junto com você. Tá junto, Estamos juntos, estamos no mesmo propósito. propósito de oração, né? Inclusive, dia 15 agora, né? Vai ter, dia 15 de fevereiro, né? Vai ter, né? O encontro de de intercessores. E a partir de agora, nesse podcast, eu estou convidando todas as mulheres da Uniora, todas aquelas mulheres que gostam de orar, a estar participando desse evento maravilhoso, né? Porque orar é tudo de bom. Você está orando por você, está buscando a Deus pela sua vida, orando pelas pessoas, orando pelos seus líderes, orando pela igreja, não tem coisa melhor, porque a oração, ela bate e volta, né? Ela faz tudo aquilo que nos apraz, né? Ela vai e volta para nós, né? Porque quando a gente ora para as pessoas, a gente vê que a nossa vida tem uma trajetória maravilhosa. Adquiri muitas bênçãos através de servir a Deus, que a palavra de Deus diz que nós trabalhamos para o Senhor e Ele trabalha para nós. Né? Amém. E é com certeza. Sempre eu digo, gente, quando vocês adentrar o pé naquela porta, que eu recebo assim muita queixa, né? Ah, porque fulano, não sei o quê. Você não olhe para ninguém. Olhe somente para Jesus. Olhe para aquele púlpito ali. Olhe, veja só o pastorzinho ali pregando a palavra. Porque aquela palavra, ela vai e ela volta. Quando a gente está olhando só para a palavra, pode vir o que vier. Nada você... Eu vou contar aqui um testemunho, parece, já que você perguntou pelo testemunho, de uma pessoa que eu ganhei ela para Jesus, né? Não vou citar aqui o nome, mas eu vou contar esse testemunho porque é muito bonito. Ela disse, ela até disse assim, eita, mas a senhora vai atrás da gente, seja onde for, né? Eu digo, vou sim. Aí ela disse, aí uma pessoa disse assim, irmã, eu já vi essa fulana lá na igreja batista, naquela igreja batista ali. Eu digo, qual é a igreja? Ela disse assim, lá naquela memorial, aquela igreja batista tradicional que fica ali perto daquele colégio Simões Filho, não tem uma grande igreja ali? Sim. E aí eu digo, mas será quem é? Depois eu soube que tinha uma das ovelhas da quadrangular, né? Que estava indo para lá, né? Não sei por qual motivo, porque às vezes bate a frieza na gente e tudo. Se a gente não tiver lendo a palavra e nem arraigado na palavra, você é capaz de você desanimar. Quem nunca quis desistir, né? Até mesmo os pastores assim, algum momento na minha vida eu quis desistir. E então eu digo, ela tá indo para lá. Aí essa minha colega chegou de me convidar. Eu sou o tipo de pessoa, eu não costumo sair do meu culto, principalmente de domingo, porque eu sei quem é o meu pastor. Ele não aceita que nenhum líder dele saia do culto no domingo, porque um domingo é o lugar de todas as ovelhas estar na sua igreja. Verdade, se alimentando, né? Nós estamos recebendo aquele alimento dado pelo nosso pastor, que é o alimento que a gente está precisando, é o necessário. É o necessário. Aí quando foi isso, era no tempo do pastor Continelli. Aí eu disse, menino, ela me convidou, vai ter um grande culto lá, e eu vou para esse culto, eu vou. Tá? Mas eu ia na intenção de ver a pessoa lá, né? Sim. Aí eu me sentei lá atrás. Fiquei lá atrás, levei meu marido foi também, um convite de uma grande amiga minha, né? Que quando eu deparei, lá vem fulano entrando ela, o marido e as filhas. Aí eu olhei, fiquei na minha, né? Também não disse nada. Sentou lá na frente e tudo. Fui atrás.
Depois que eu vi, que eu assisti o culto maravilhoso, palavra boa. Foi no outro dia eu chamei ela, vem cá. Ela disse, a senhora foi atrás de mim. Eu digo, eu não fui atrás de você, eu fui pelo um convite. Mas aí eu lhe vi lá. Eu digo, olha, você nasceu na igreja quadrangular. Não tem nada demais a gente visitar as outras igrejas. Mas a nossa igreja, como eu ali falei, tem tanta coisa pra gente fazer, que diz assim, fulano, vem aqui visitar a minha igreja. A gente já tem uma coisa pra gente fazer. E aí eu sentei com ela, conversei com ela. Ela disse, mas a senhora é demais, a senhora vai atrás da gente até nas outras igrejas. Eu digo, volte para sua igreja, lá onde você nasceu, ganhei você para Jesus. Então, volte para lá, porque é lá o alimento que você precisa. E para a honra e glória do Senhor, eu comecei a orar, entrei no propósito e hoje em dia ela está na igreja. Amém. Para a honra e glória do Senhor. De vez em quando ela tem aquela caidinha, mas eu digo, olhe somente para Jesus. Porque quando a gente olha só para Jesus, a gente não cai. E quando a gente está orando e lendo a palavra, não tem nada no mundo que faça a gente cair. Amém. Olha que coisa bonita. Pois é, eu fui atrás, ela aceita, mas a senhora vai atrás da gente até nas outras igrejas. Eu digo, sim, senhora. Falando em ir atrás, eu lembrei uma vez agora, lembrei uma época que eu estava afastada, e eu, assim, muitas vezes passou ela me visitar, e teve uma vez, foi depois da escola bíblica, sim, que foram todo mundo me visitar, e aí eu fiquei assim, a gente pensa que não é nada, mas aquilo ali, aí as meninas ficaram, tu vai hoje pro culto? Tu vai hoje pro culto? E eu, tá bom, eu vou, e eu fiquei dizendo que ia, mas dentro, eu falava na boca, mas dentro eu dizia que não ia. E aí, quando chegou perto da hora de ir pro culto, eu me arrumei. Acho que eu não vou, não. Mas eu lembro, eu disse, as meninas vieram aqui me visitar. E eu prometi que ia, e eu fui. E aí, lentamente, eu fui voltando através daquela visita. E às vezes as pessoas não levam em consideração. Elas acham assim, pra que eu vou visitar? Fulano não vem porque ele não quer. Eu já mandei mensagem, eu já liguei. Ele não vem porque ele não quer, ele já sabe o caminho. E está aqui o exemplo da irmã Conceição, que não desiste. Eu digo para vocês, porque quando era da rede dela, eu tentava fugir. Era eu e a Dânia tentando fugir. A irmã Conceição, não, que história é essa? Eu vi até você contando lá no podcast com a Francinete que realmente o portão bateu, pam, e que eu abri a porta, era a Aparecida e a Tânia. Irmã, queremos falar com a senhora. Eu digo, opa, sente tudo. E vocês sentaram aí, Aparecida. Irmã, é porque nós viemos entregar a célula, né? Vou voltar aqui, passou a célula e tudo. Eu digo, que história é essa? Entregar a célula? Minha filha, eu estou aqui diante de duas líderes de excelência. Jamais eu vou receber essa célula. Voltem. Ore a Deus, jejue, até citei, né, a palavra da Bíblia, como você falou, né? A história da passagem da Samaritana. Exatamente, voltem e confiem no Senhor, que a história de vocês vai mudar. Amém. E aqui, a irmã Aparecida, né, por muito tempo, tá aí com seu esposo, para a honra e glória do Senhor, líder de célula, amém, grande mulher de Deus, amém, passou por essa política aí, né? É verdade. E eu creio em Deus, irmã, que fique firme na sua carreira. Agora amém, é pastora Aparecida, para a honra e glória do Senhor. Né? A gente fica muito honrada e muito, né? Porque a palavra de Deus disse que quando nós nos alegramos com a felicidade dos outros, nós também estamos trazendo coisas boas para nós. Amém. E eu me alegro muito, né? Pela pastora Aparecida está enganjada, né? Política que traz muitas coisas, né? Você se esfria, você, né? Você se lembra daquela vez que nós nos encontramos lá no supermercado, lá no Brás? Você lembra do que eu lhe disse? E então, irmã Aparecida, estamos aqui, né? Exatamente. Estamos aqui, eu creio a Deus, né? Com muita fé que você vai ser essa grande mulher e que Deus vai realizar os seus sonhos. Amém. Dentro da política, amém, dentro de tudo, na obra de Deus, né? Porque amém, a gente começa assim mesmo, a gente começa, a gente vê os testemunhos, como a gente vê o testemunho aí do nosso pastor, né? Que ele começou bem, assim, hoje em dia, quando eu vejo, eu digo assim, se está no topo, são suas orações, e vocês merecem. Amém, glória a Deus. Merece. Não, e é como eu digo, né, eu conversava, na época da campanha a gente conversou muito, eu conversava muito com o pastor Dentes, muito mesmo, para quem acha que não, mas na época da campanha o pastor Dentes foi uma época em que ele mais esteve do meu lado, porque aparentemente as pessoas não entendem. As pessoas acham que a pessoa não está do seu lado, mas a pessoa está. Nos bastidores, claro, ele, um homem de Deus, foi fiel, honrou o compromisso da igreja, mas ele nunca misturou as coisas, né? Da irmã Aparecida, né? De estar orando por mim. Quando nós conversamos a primeira vez e juntos,
Ele foi a primeira pessoa que eu conversei, de estar me orando, estar me orientando. Então, assim, eu não tenho o que falar. E essa questão da oração, tem pessoas, irmã Conceição, que ainda fazem algumas confusões. Por exemplo, de dizer assim, eu não vou orar por fulano não, porque a retaliação vem todinha para mim. Oh, Jesus. Não tem essa história de dizer assim, irmã, irmã, vou orar por fulano é muito não. pesado. Fulano é muito pesado. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que ainda têm essa mentalidade? Não. É uma mentalidade de meninice, né? Como diz lá o livro de Pedro, né? Nós temos que deixar de ser menino para a gente crescer no evangelho. Chega aquele tempo do leitinho, chega aquele tempo de você estar lá buscando e tudo, mas chega um tempo de você crescer, né? Gente, quando a gente vai orar por uma pessoa, claro que nós temos que ir, que nós sabemos que quem vai não somos nós, é o Espírito Santo, que nos impulsa a orar por aquela pessoa. Se consagre, ore, jejue, leve o seu óleo, né? Porque sempre eu ouvi uma vez uma pastora falando que toda mulher de oração, ela tem sempre que ter óleozinho dentro da bolsa, né? E dentro da minha bolsa, tudinho tem um vidro de óleo, entendeu? Tem aquele vidrinho de óleo lá. E então eu acho que se você se consagrar ao Senhor e você orar e pedir que o Espírito Santo lhe dê sabedoria naquele momento, não tem retaliação que chegue para você. Amém. Se cubra com a palavra de Deus, se cubra com oração, peça a Deus para lhe guardar, lhe livrar de todo mal que possa existir ali, né? Porque não existe negócio de retaliação, não. Ah, que eu tô toda isso, tô toda aquilo, tô toda, né? Não existe, não. É Deus e você. Porque é o que mais Deus ama são as visitas, minha gente. Onde é que Deus vai lhe repor, lhe dar retaliação porque você foi visitar uma pessoa que está precisando de você? É só você se consagrar. Ter uma vida reta. Tem gente que até assim, quando o pastor diz assim, vamos fazer a campanha tal. Aí tem gente que diz, eita, campanha de jejum. Lá vem, lá se vê a retaliação. Tem gente que já tem essa mentalidade. Mas não é aí não. eu digo, não, gente, não é assim. Então tá aqui a irmã Conceição, a mulher de oração, falando. Outro conselho que eu queria que a senhora desse aqui. Quando o cristão está frio, que ele não quer orar, o que ele tem que fazer nesse momento? Minha filha, é uma coisa muito fácil, que não é difícil, né? O que tem que fazer nesse momento? É ler a palavra. Olha, porque se não tem uma coisa que tira você da frieza, é você abrir o livro nos evangelhos e ver o tanto que Deus buscou por nós e o tanto que Ele sofreu pra gente, para hoje nós estarmos aqui. Só em você começar a ler a palavra, orar a palavra, porque a palavra de Deus diz assim, às vezes eu conversando com meu esposo, ele diz assim, mas eu digo assim, vá orar, vá rezar, né? Aí ele diz assim, não, mas eu rezo e tudo, eu digo, mas tem uma base, meu amor, para me lhe dizer. Comece a ler a palavra, porque a gente ora pela palavra, porque a palavra vai e ela volta, né? Então, uma coisa que eu peço, todo mundo que se sentir frio, não querer ir para a igreja, ficar olhando por lado, né? Para que caia, volte para ler a sua Bíblia. Porque é lá que você vai encontrar a maravilha que Deus fez. Se eu hoje estou aqui, se hoje você está aqui, muitas pessoas estão firmes, é porque nunca ninguém desistiu de você devido à palavra e à oração. Então, vá orar. Vá ler a sua palavra todo dia, que Deus vai lhe fortalecer. Não deixe de ler a sua palavra, nem que seja um salmo, nem que seja... Se ajoelhou, não teve palavras, que tem tempo da vida da gente que a gente se ajoelha e fica, Senhor, o que é que eu digo? Uma palavra não diz, né, que a gente ora com aquele, o Espírito Santo inexprimível, ele vem na nossa boca. Até a gente, com gemidos, com né? gemidos inexprimíveis, né? A gente fica ali de boa e quando você menos espera, você está orando. Verdade. Então, quando você diz assim, eu estou frio, estou sem vontade de ir para a igreja, você pode ir atrás. Você não está lendo a palavra. Porque a palavra é que nos fortalece. Amém. É nela que nós nos fortalecemos. Amém. Na hora que você abrir a palavra. Esse ano tem de assim, porque esse ano... Às vezes eu digo, esse ano eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Aí passa, eu começo a ler, daqui a pouco eu estou. Mas todo dia eu tenho que abrir a minha Bíblia, porque pense numa pessoa que ama ter Bíblia. Eu tenho um Bíblia, eu acho que eu tenho umas 5 Bíblias. E tenho que comprar mais, porque eu tenho pouca, tenho que comprar mais. Eu tenho lugar da casa que procurar tem. Lá quando eu vou para Brasília, já levo minha amiga dentro da mala. Aí vim agora, deixei uma Bíblia lá, tem outra aqui. Tenho mais 2 aqui.
E é bom demais, porque ali é cabeceira de cama. Amém. Glória Sentou a ali Deus. na cama, você abriu sua palavra, lê um salmo, lê um versículo, vai lá em Mateus, em Lucas, Isaías, Amém. né? Eu gosto muito do livro de Isaías. É ler a palavra. É Na hora ler a que você palavra. começa a ler a palavra, aí você se fortalece. Porque é na Amém. palavra que a gente se fortalece. E a questão do relacionamento, né, gente? Você não vai. Como é que você vai ter assunto com Deus se você não tem relacionamento com Ele? É um relacionamento. Eu tenho um amigo. Exatamente. Tem gente que passa horas e horas no WhatsApp conversando besteira ou em um grupo. Aí quando vai orar, diz, tem que ter relacionamento, tem que ter vida diária, questão de devocional mesmo, vida diária, de meditação na palavra, de ouvir um louvor, de oração. E eu costumo dizer assim, tem hora que eu tô lá em casa, né? Hoje mesmo antes de sair, eu tava vindo, aí meu marido falou assim, não sei quem falou, que não sei o que, o amortecedor desse carro dá trabalho. Eu disse, esse carro não dá nada de trabalho. Meu carro é uma bênção, meu carro é bom. Foi o que Deus me deu, é Ele que me leva tá me levando pro podcast. Digo, isso aqui é Deus, meu filho, Deus é maravilhoso. Deus não dá nada de ruim pra gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma bênção na minha vida. Aí ele ficou assim, olhando. Aí eu orei, fiz minha oração, agradecendo a Deus. Oração de gratidão, oração né? de gratidão. De gratidão. Eu, tem hora que eu tô ali, eu tô lavando minha louça ali, aí eu olho, aí eu fico lembrando de momentos da minha vida, eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom. Hoje eu contemplo e eu vivo o que eu já pedi para Deus em oração, chorando. Exatamente. E tô ali, agradecendo. E é assim, eu tem dia que eu tô mesmo assim, eu boto louvor, vou limpar a casa, eu digo assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Então, se você não tá com palavra, não tá tendo palavra, tá frio, ora mesmo sem vontade. Sem vontade. Cria o hábito de ter aquele horário para você estar orando. Porque quando você criar o hábito, você vai sentir falta. Exatamente. Chegou o horário da sua oração, você vai sentir falta. Então, assim, o nosso podcast hoje, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho. Se a irmã Conceição quiser deixar algum recado, mandar algum recado para alguém, mandar um alô, mandar um recado para a rede dela. Como é o nome da sua rede, irmã Conceição? É Rede Aliançados. A Rede Aliançados. Aí as pessoas, irmão, essa Rede Aliançados só parece com a senhora. Então, eu quero deixar um recado não só para minha rede, para toda a igreja, né? Para todos os supervisores, né? Porque agora aumentamos os supervisores. A multiplicação é uma coisa que mexe com a cabeça da gente. A gente quer ficar agarrada, a gente diz, Senhor, mas a obra não é minha, a obra é de Deus. Quando foi a primeira vez para mim repartir aqui com a Luísa, né? Para mim multiplicar com a Luísa, eu fiquei pensando quem eu mando, quem eu não mando, quem eu... Aí, hoje tem uma irmã que ela disse, oi, irmã, a senhora me mandou por quê? A senhora, minha filha, a obra de Deus. Verdade. Então, a obra de Deus, a gente só faz só plantar, outro vem, agoa, rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Então, um recado que eu deixo para toda a minha rede, não só para a minha rede, para toda a igreja, que possamos continuar unidos em comunhão Amém. Em Cristo, né? Porque Cristo não faz nem acepção nem diferença de ninguém, e que possamos crescer, né? Eu tenho, deixando aqui só um recadinho aqui, né? Eu tenho um sonho, a Aparecida sabe que eu tenho um sonho, né? De ir para Brasília. Eu já me aquetei um pouquinho, faz tempo que eu me aquetei, sabe? Eu vou lá, passo 1 mês, 2 meses, mas eu tô de volta, né? Sempre eu digo, Senhor, ainda não é a minha hora. Né? Ainda não é a minha hora, porque tudo tem que ser da vontade de Deus e não na nossa, né? Enquanto eu estiver aqui, trabalhando sem cessar. Sem cessar. Trabalhe para Deus, que Deus vai trabalhar para você. E é verdade, Deus já trabalhou tanto na minha vida, que se eu for contar testemunhos, são muitos. Amém. Então, o que eu digo para toda a igreja é trabalhar para o Senhor, avante, pois, sem parar. Como diz o nosso pastor. Amém, Jesus, glória a Deus. Olha, gente, hoje foram 2 episódios que eu gravei hoje, né? Por isso vocês me viram, né? 2 episódios diferentes. O negócio ia cair daqui, mas vai dar certo. 2 episódios diferentes, a mesma roupa. Mas deixa eu falar aqui para vocês. Olha, eu fiquei tão feliz, né? O episódio que foi o passado, que foi com o pastor Eugênio Serlan, um livro maravilhoso. Eu vou encomendar mais livros também para ele, para dar de presente. E agora aqui com a irmã Conceição, que é essa mulher de fé, de oração, uma mulher que líder de rede, dona de casa, esposa, mãe, avó, e nunca disse um não para a obra de Deus. Não. Então, ela é um exemplo vivo, um testemunho de fé. E falando sobre oração, sobre fé, sobre evangelismo, tudo que a gente está precisando hoje, né? Que a cada dia que passa, eu costumo dizer para as pessoas têm até assim, tem gente que diz assim, mas Jesus está voltando desde quando ele subiu ao céu. Eu digo, mas agora está mais perto.
Nós estamos vendo aí os acontecimentos. Os sinais, Os né? sinais, cada dia que passa mais próximos. Então, você, meu querido, minha querida, que tá frio, tá pensando em desistir, faz isso não. Continua trilhando o caminho do Senhor. Deus tem tantas coisas boas. E assim, às vezes, tá bem aqui, ó. Você tá tão pertinho de viver bem aqui o teu propósito, aí você vai para cá e atrasa todo o teu processo. Então, que você continue orando, continue jejuando. Você que está acompanhando o nosso podcast, que ainda não conhece, não visitou nenhuma igreja, procura uma igreja perto da tua casa. Se não tiver nenhuma perto da tua casa, vem para a Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Monte Castelo, com o reverendo Denis Costa, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser bem recebido. E nós estamos aqui para isso. É para levar a palavra de Deus, fazer o ID de Jesus, tá bom? E, pessoal, eu queria aqui dar um recadinho antes da gente encerrar com a oração. Tá aqui, ó. Heineken, a marca da natureza, tá sendo um dos nossos parceiros. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, esse catálogo, você pode estar adquirindo ele. Se você quer uma renda extra para estar sendo revendedor, revendedora, tem produtos maravilhosos. São produtos nossos, produtos naturais, para cuidar da sua saúde, da sua beleza, tá bom? Mandar um beijo também para a Ciele Melo, uma das nossas parceiras também. E mandar um abraço para todos vocês, tá bom? E a gente não poderia encerrar de uma forma diferente. Nós vamos encerrar orando. Amém. A irmã Conceição vai orar pelas nossas vidas nesse momento. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu vou orar aqui, né, para que esse espaço aqui seja um espaço que todo mundo que entra aqui se sinta logo feliz, né? Porque o nome de Jesus é o nome onde a gente chega, que a gente fala em Jesus, resplandece aquela luz. Amém. Então, nós vamos fechar os nossos olhos aqui nesse momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso Jesus. e eterno Deus. Meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, meu Deus, por nós estarmos aqui falando no teu nome, porque o teu nome é glorioso, o teu nome é amado, o teu nome é maravilhoso, Amém, Pai. Jesus. Se nós Santo, estamos santo aqui tu porque és, nós santo fomos tu és, toda resgatados glória. por ti. Oh, Abençoa a vida obrigado, da irmã Deus, Aparecida, obrigado, meu Senhor. Pai. Obrigado, Abençoa a vida de Jesus. todos aqueles que fazem essa FM aqui, meu Pai. Sim, Que o meu Senhor Deus. possa abençoar grandemente, Em nome livrar de de Jesus. todo mal, para que todo dia, meu Pai, quando a irmã Aparecida ela levantar, que ela marcar esse podcast, que Deus possa abençoar a Amém, saída, Jesus. a entrada dela e a saída, Pai. Oh, Por isso eu aleluia. te peço, meu Pai, protege ela, toda a família, como assim eu te peço, nos proteja, Em guarda a nome tua de igreja, Jesus. livra a tua igreja de todo mal. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória Amém, a Deus. Jesus. Aleluia. Irmã Conceição, muito obrigada. De Que Deus continue nada. abençoando sua vida, sua família, toda a sua rede, seu ministério. Amém. Que a senhora Glória continue sendo Deus. essa mulher de fé e de oração que tanto nos inspiram. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. E aí foi mais um episódio do Café com a Jucá e eu tenho certeza que você saiu desse episódio fortalecido. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus.